Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no nosso espaço pedagógico e nessa videoaula de hoje vamos estar abordando mais uma temática de conhecimentos pedagógicos em exercícios. A nossa temática de hoje é currículo e construção do conhecimento. De antemão já quero avisá-lo que você pode acompanhar os slides dessa videoaula baixando-os aqui no link que eu deixo disponível na descrição do vídeo. Além do mais, eu também deixo sugestão para você. Caso queira estar me acompanhando nas redes sociais, só curtir a minha página Paulo Alves de Araújo, e nessa página eu estou sempre socializando com o pessoal, interagindo com o pessoal sobre questões relacionadas a concursos na área da pedagogia. Então vamos lá à nossa temática currículo e construção do conhecimento. Devido à temática currículo ser uma temática bastante extensa, eu resolvi fazer essa abordagem de uma maneira diferente. Olha só, quando nós falamos sobre currículo, nós falamos sobre as teorias do currículo, nós também falamos sobre as manifestações do currículo e também nós falamos sobre a abordagem curricular. Dentro da teoria, nós temos a teoria tradicional, crítica e pós-crítica. Nas manifestações do currículo, nós temos a manifestação do currículo formal, real e oculto. E quanto à abordagem, nós temos uma abordagem curricular multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Observe que é uma temática bastante extensa. Por isso, nessa videoaula de hoje eu vou estar apenas listando, fazendo algumas considerações iniciais sobre teorias do currículo. Em seguida, numa videoaula posterior, vamos abordar as manifestações do currículo e também vamos abordar a questão da abordagem curricular, uma perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar e transdisciplinar. Observe que eu vou falar características gerais, em linhas gerais, de forma bastante resumida. Vamos falar um pouco sobre as teorias do currículo e ainda nessa videoaula resolver apenas 6 questões e depois fazer uma videoaula específica somente com questões de teorias do currículo. Porque na videoaula de agora eu vou apresentar características peculiares de cada uma dessas teorias, mais adiante alguns exercícios. Então vamos lá. Teorias do currículo. Existem 3 teorias do currículo, a teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica. O que precisamos saber de início? É preciso saber a concepção de currículo. A palavra currículo ela vem do latim currículo, que significa corrida ou pista de corrida. O currículo ele é compreendido como sendo uma prática cultural determinada pelo contexto dos sujeitos, podendo se materializar em ambientes formais ou não escolares. Então vamos caracterizar então o currículo como sendo tudo aquilo que acontece dentro de uma escola, tudo aquilo que acontece dentro de uma instituição, todo o percurso escolar, digamos assim. Quando nós falamos de currículo, há uma associação bastante tradicional de dizer que currículo é apenas de associar o currículo à grade de conteúdos, por exemplo, à grade de disciplinas. Mas essa não é a abordagem que nós vamos fazer. É uma abordagem mais ampla. Então, o currículo ele passa a ser entendido então como uma prática cultural determinada pelo contexto dos sujeitos. Além do mais, é importante saber que as concepções de currículo elas estão ligadas a determinado momento histórico e elas estão ligadas a algumas questões. Que questões são essas? Primeiro, ao se falar em currículo, nós nos perguntamos sobre que ser humano se quer construir, para que tipo de sociedade se quer esse ser humano, e que conhecimento deve ser reconhecido e validado e selecionado para as escolas e quem deve selecionar o conhecimento escolar. Então, todas essas questões elas são respondidas através das teorias de currículo, através da teoria tradicional, através da teoria crítica e através da teoria pós-crítica. Porque em cada uma dessas teorias, os contextos foram e são diferentes. Conforme afirma Silva, o currículo ele é um documento de identidade. Então, nós vamos estar estudando agora as características do currículo numa perspectiva tradicional, numa perspectiva crítica, numa perspectiva então, em cada contexto histórico, a concepção de currículo ela assumiu uma concepção diferente. E qual é a concepção de currículo na concepção tradicional? Vamos lá. Falando sobre currículo tradicional, é importante saber que na perspectiva do currículo tradicional, nas teorias do currículo tradicional, nós temos como principal representante Bobit. Nessa concepção, nessa teoria, existe a concepção de que a escola deveria funcionar como qualquer outra empresa comercial ou industrial. É aquela questão de pegar o modelo fabril das fábricas e trazer para dentro da escola. Outra característica importante é que a concepção tradicional de currículo
ela associa-se também a uma concepção funcionalista do currículo, onde temos principais representantes como Durkheim, Parsons e Spencer. A concepção funcionalista é aquela em que prega a manutenção das estruturas sociais vigentes. É também uma concepção que se associa-se ao Taylorismo, aquilo que eu falei, tenta trazer os princípios da administração científica para dentro da escola. Outra característica importante é que na concepção tradicional existe uma ilusão da neutralidade pedagógica, ou seja, pense que os saberes, pense que o currículo ele é neutro, quando na verdade ele não é. Na concepção curricular de currículo tradicional, defende-se bastante a ideia da reprodução, da fragmentação dos saberes e também difunde bastante a ideia da descontextualização, nada muito contextualizado. Então essas são as principais características do currículo numa abordagem tradicional. Além do mais, é importante citar outras características. Todas as vezes que se ouvir falar sobre as temáticas aceitação, planejamento, objetivo, eficiência, ajuste e adaptação, ensino, aprendizagem, metodologia e organização, são focos da concepção tradicional do currículo. Estou lembrando que dentre os principais representantes da teoria tradicional de currículo, nós temos Bobsch e Ralph Tyler, certo? Vamos agora a a próxima teoria, que é o currículo crítico. O que defende o currículo crítico? É importante saber que as teorias críticas de currículo, elas são teorias de embasamento marxista. As teorias críticas, elas criticam de modo direto o modo de produção capitalista, diferente da concepção tradicional de currículo, onde prega a ideia de aceitação. Já vem aqui a teoria crítica de currículo, pregando a ideia de crítica direta ao modo de produção capitalista. Na concepção crítica de currículo, a escola ela assume o papel de promover mudanças e transformações sociais, e dentre as principais temáticas, dentre as principais concepções das teorias críticas de currículo, nós podemos citar ideologia, reprodução cultural e social e poder, classe social, capitalismo, emancipação, conscientização, libertação, currículo oculto e resistência. Então, sempre quando em prova vier falando sobre essas abordagens aqui, nós estamos falando de uma abordagem curricular crítica do currículo. E dentre os principais representantes nós podemos citar Althusser, Bourdieu, Passeron, se não me falho se pronuncia assim, Freire, Michael Apple, esse tal de Henry e esse cara aqui também. Esse Henry aqui ele fala sobre a fuga do adestramento, importante falar também, e o Althusser fala sobre a questão dos aparelhos ideológicos e dos aparelhos repressivos do Estado. Posteriormente, nós temos as teorias pós-críticas, que também elas podem ser denominadas de teorias multiculturalistas de currículo, e essas teorias, elas não são uma evolução das teorias críticas, mas elas englobam no debate curricular algumas temáticas a mais, como por exemplo as temáticas de gênero, de raça e etnia. E dentre as principais características das teorias pós-críticas, nós podemos citar as principais concepções das teorias pós-críticas são essas, que discute a ideia de identidade, alteridade, subjetividade, significação de discurso, saber-poder, cultura, gênero, sexualidade, etnia, raça e multiculturalismo. E dentre os principais representantes nós temos Miguel Arroyo, Tomás Tadeu da Silva. Apenas com esse quadro aqui que eu listei para vocês em cada uma das teorias de currículo, tanto na tradicional quanto na crítica quanto na pós-crítica, você consegue acertar todas as questões de prova. Então, porque na verdade as questões elas buscam colocar características tradicional nas concepções críticas e busca colocar características críticas das concepções pós-críticas. Então, só você identificar o que é que cada teoria de currículo ela defende. Você sabendo isso através desse quadro comparativo que eu trouxe para vocês aqui, você vai conseguir acertar todas as questões acerca de teorias do currículo. Vamos aqui a apenas 6 questões bem básicas mesmo, de ideias iniciais acerca de currículo. Vamos à primeira. A teoria de Bobsch do currículo ela está intimamente ligada aos princípios da administração científica de Taylor. Item correto, aquilo que eu citei na explicação sobre teoria tradicional, que associa-se bastante, que tenta trazer os princípios da administração científica para a administração escolar. Então, portanto, o item está correto. Item 2. Na concepção tradicional do currículo,
há a ideia de neutralidade dos saberes. Item correto, aquilo que citei. Existe essa falsa ideia da neutralidade da ação pedagógica. Questão 3. Numa concepção crítica, é defendida a neutralidade dos saberes para a garantia da cientificidade da seleção dos conteúdos. Item errado, porque essa defesa da neutralidade dos saberes é uma defesa da teoria da concepção tradicional do currículo. Próximo. Ensino, planejamento e eficiência são conceitos enfatizados pela teoria tradicional de currículo. Item correto. A teoria tradicional ela traz essa abordagem. Lembra que eu falei aqui, só voltando ao quadro das concepções tradicionais de currículo? Olha só, apenas através do quadro dá para você ir identificando as características principais de cada uma das concepções das teorias de currículo. Vamos ver a próxima questão de número 4. Questão número 5, perdão. Os conceitos de ideologia, emancipação são próprios da teoria pós-crítica. Item errado. Aqui o item trouxe características da teoria crítica dizendo que é pós. Portanto, o item está errado. Esse cara aqui, ó, esse Henry, ele é pertencente a uma concepção crítica do currículo. Verdade. E ele defendia a fuga da lógica do adestramento, aquilo que eu citei para vocês, e a alienação social em favor da libertação e da emancipação social. Esse Henry, ele traz justamente essa ideia, portanto, o item está correto. Então aqui, pessoal, segue essas características principais das concepções de currículo. Numa próxima videoaula, eu vou estar abordando agora questões de algumas bancas que foram aplicadas durante o ano de 2017 sobre as concepções tradicional, crítica e pós-crítica do currículo. E em aulas posteriores, vamos abordar as manifestações do currículo e também vamos abordar sobre as questões da abordagem curricular. Eu espero que a videoaula de hoje tenha ajudado, que vocês continuem acompanhando o canal e bons estudos aí para todos vocês. Valeu e até a próxima!